faria para estar próximo à celebridade que você mais gosta? Você faria de tudo a ponto de pegar um vírus dela e colocar no seu próprio corpo para ter um pouco das células dela em você? Esse aqui é uma das temáticas desse filme que a gente vai falar hoje, que levou essa coisa do fanatismo à celebridade a outro patamar. Bem-vindos de volta, tripulantes dessa nave. Eu sou a Alisson, aqui de volta para mais um vídeo. E hoje falando sobre Antiviral, o filme dirigido pelo Brandon Cronenberg, que é filho do David Cronenberg. David Cronenberg, para quem não conhece, fez A Mosca, um dos filmes mais conhecidos dele, também um filme muito bom. Mas aqui em Antiviral a gente acompanha o Cid. O Cid é um funcionário de uma empresa que ela vende vírus de famosos para pessoas normais que querem ter um pouco desse famoso dentro de si mesmo. O que já era muito estranho, esse Cid também trafica esse vírus para outros lugares para conseguir mais dinheiro do que ele já recebe naquela empresa. O problema é que um dia ele rouba um vírus de uma famosa que ele não sabia que ela estava tão mal de saúde. Esse filme que eu fui assistindo, eu já tinha ouvido falar em outros momentos, mas eu fui assistir até porque vai me ajudar em outros projetos que eu tô pensando aí pra fazer, e se der certo vocês saberão mais à frente. Mas aqui a gente vê várias coisas estranhas, porque esse filme mostra o quanto vai o fanatismo, a obsessão de uma pessoa pelo seu famoso. Aqui tem várias áreas que fazem a gente ver como que a pessoa pode ser louca a ponto de botar um vírus dentro do próprio corpo para ficar próxima de uma celebridade, para ter as células de uma celebridade dentro de si. É muito absurdo o que acontece, mas ao mesmo tempo, se a gente vê muita coisa que algumas pessoas fazem pelos seus famosos, né, pelas celebridades que mais gostam, é absurdo também. Aqui tem vários pontos falando sobre a invasão da privacidade da vida dos famosos. Tem até uma parte lá que tem um cara que contrabandeia esses vírus para poder transformar em carne, para as pessoas comerem essa carne desses famosos, para as pessoas terem a carne desses famosos dentro de si. Então, são coisas tão absurdas, mas que fazem a gente se questionar tanto de tipo, peraí, o que está acontecendo aqui? Uma coisa que me chamou muita atenção, eu fico bastante desconcertada quando eu vejo isso, e talvez seja algo bom. O filme aqui tem cenários, principalmente dentro das empresas, né? Porque são várias empresas diferentes que fazem essa loucura. Extremamente brancos, é móvel branco, é parede branca, é luz branca, é tudo muito branco, que faz essa coisa da limpeza, da pureza, né, que transporta isso dessa coisa do famoso, essa pureza, como se fosse uma santidade mesmo, né, porque o branco remete a muito disso e me desconcerta um pouco, porque eu fico pensando, nossa, mas o que está acontecendo aqui é tudo branco, é tudo muito desconcertante muitas vezes aqui. O personagem do Cid, que a gente percebe que ele faz de tudo para poder lucrar em cima desse famoso, e no final a gente descobre que não é só isso, né, que ele também tinha uma obsessão pela famosa tal da Reina, que é uma moça que era muito contemplada, que dentro dessa primeira empresa que a gente vê, a Lucas Corporation, né, é meio que tipo uma entidade lá dentro, tem foto pra tudo quanto é lugar, tem vídeo dela, e a todo momento o pessoal falando ela é perfeita, que não sei o que. Esse personagem do Cid aqui, ele é interpretado pelo Caleb Landry Jones, que ele faz um trabalho interessante aqui, muitas vezes bem no começo ele parece apático a tudo que está acontecendo, ele parece meio de saco cheio dessas celebridades. No final a gente tem o contraposto dele. Só que esse filme aqui, por mais que eu ache a ideia interessante, tenha muitas coisas que chamem a atenção desse filme, tem um ritmo que a história vai se formando de uma forma não muito interessante. Porque a gente vê o personagem do Cid, outra hora traficando isso, de repente ele é contaminado por um vírus da Rena, que ele foi lá pegar esse vírus para colocar na corporação, ele bota esse vírus no próprio corpo, e a partir disso a gente vê que ele vai se deteriorando com o passar do tempo.
uma parte que, assim, o primeiro ato, que é aquele começo que a gente é apresentado, todo esse conceito, né, que o Sid faz, da empresa e obsessão das pessoas pelos próprios ídolos. Depois a gente vem um segundo ato que a gente vai tendo essa coisa do Sid contaminado, e o terceiro ato pra mim me perdeu um pouco. O final do terceiro ato é interessante, mas esse terceiro ato de Sid indo atrás dos caras pra fazer meio que uma vingança. Outra coisa também, a Hannah que tava pra morrer, de repente, o final também é algo que é interessante, mas ao mesmo tempo é perturbador. O ritmo dele vai se quebrando aos poucos e vai me deixando meio... Foi ficando um pouco chato do final do segundo ato pro começo. E aí a gente retorna para um final ok no terceiro ato. Mas uma coisa que eu tenho que falar é da direção do Brandon Cronenberg. Aqui eu imaginava algo diferente, uma exploração melhor dos espaços, das cenas, e talvez uma dimensão diferente do body horror. Mas eu acho que ele fica muito no clean, muito no safe. Aqui uma direção muito segura, muito básica, que mostra muitas vezes algo simples que a gente já viu em outros lugares. Algumas cenas que ele tenta mostrar essa coisa mais do perigo, principalmente quando o Sid tá correndo dentro da outra empresa que sequestra ele para ter o vírus e gravar tudo, meio com um BBB macabro, para as pessoas verem o que aconteceu com a última pessoa que teve contato com esse vírus da Hannah e documentar tudo isso, uma coisa bizarra. A cena do Sid correndo, a câmera toda tremida e muitas vezes não transmitia aquilo que ele queria passar. A direção do Brandon Cronenberg poderia ser muito aquém do que foi aqui. É isso, minha gente. Poderia ser um filme muito mais interessante, talvez no seu terceiro ato, e trazer algo mais de dentro dessa coisa da empresa, de tudo que aconteceu, dessa loucura, mas ele vai se perdendo entre a dimensão da Hannah, que a gente não vê muito bem. Muito das coisas ali é algo meio tá aqui, e essa dimensão dos famosos, essa obsessão. E também eu acho que talvez se ele tivesse levado um pouquinho mais essa ideia do começo e desenvolvendo um pouquinho a mais pro final de outra forma, talvez fosse mais interessante, mas é um filme ok de se assistir. Gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo e comenta aí se você já assistiu o Antiviral, se você já conheceu alguns filmes do Brandon Cronenberg. E eu vou ficando por aqui. Até mais.